Continuando, então, pensaram lá na minha pergunta? Aumentou a quantidade de partículas envolvidas entre si, aumenta, diminui ou continua a mesma quantidade de possibilidades de validação? Ora, se eu pensar logicamente, parece que vai continuar a mesma coisa, né? Porque, pô, a pessoa pode pensar desse jeito assim, ó. Elas ou serão verdadeiras ou serão falsas. Não. Percebam. P e Q ou será verdadeiro ou será falso. Isso com certeza absoluta e essa diferenciação é importante. Tranquilo? A proposição, seja ela simples ou composta, a proposição, seja ela simples ou composta, só poderá receber um dos dois valores lógicos. Seja ela simples ou composta, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Tranquilo? A proposição composta, tenha lá quantas partículas simples forem. Pode ser aquela proposição imensa que eu escrevi aqui na lousa nos blocos anteriores. Aquela proposição imensa. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Como validar, a gente vai ver aí mais para frente. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ah, então não aumenta. Calma. A proposição composta. Agora, para eu chegar na validação da proposição composta, eu preciso saber quais são as combinações possíveis entre as proposições simples que formam a proposição composta. Não é isso? Ora, essa aqui pode ser verdadeira enquanto esta outra é verdadeira. Não se preocupe quem é que está unindo eles. Tranquilo? Quem está unindo os dois só vai servir depois para a gente validar a composta. Tá? Então, enquanto este é verdadeiro, este pode ser verdadeiro. Enquanto este é falso, este pode ser falso. Ora, mas eu tenho outras combinações. Enquanto este é verdadeiro, esse aqui é falso. Ou ainda, enquanto este aqui é falso, este aqui é verdadeiro. E acabaram-se as combinações possíveis, né? As validações possíveis entre as proposições simples que formam uma proposição composta é chamada, então, de combinações. Tranquilão? Ora, mas se eu colocar mais uma proposição simples aqui, como é que vai ficar esse negócio? Bom, pode ser as três verdadeiras, pode ser as três falsas, pode ser essa verdadeira, essa falsa, pode ser essa falsa, essa verdadeira, pode ser essa verdadeira, essa aqui e aí começa a complicar a cabeça, né? Imagina, então, se eu colocar mais uma aqui, ó, Z. Ih, meu Deus do céu, enquanto essa é verdadeira, vai ficar um negócio de maluco. Então, para não virar um negócio de maluco, vamos lá para o nosso slide. Combinação, tá lá, combinação e número de validações das proposições. Combinação de validações das proposições. Combinação e número de validações. Ora, para N proposições, ó, se eu tenho uma só, vou pôr aqui, ó, P. Para N proposições simples, o número máximo de validações da proposição será dado por 2 elevado a N. Ora, N proposições, está aqui, 2 elevado a N. Ora, é o mesmo N. Se eu tenho uma proposição só, vai ser o quê, hein? Vai ser 2, tá? Opa, vai ser 2, deixa eu apagar isso aqui, fazer um 2 mais bonito. Se eu tenho, opa, assim eu me complico aqui, vamos lá. Se eu tenho uma proposição simples só, eu vou ter este N aqui valendo quanto? Valendo 1. Então, eu vou ter 2 elevado a N, que é 2 elevado à primeira, que é igual a 2. Legal?
Quantas linhas de combinações nós vamos ter aqui, ó, para uma proposição? Vamos ter 2 linhas. Já tínhamos visto lá na lousa que para P tínhamos ou verdadeiro ou falso. Ora, para P e Q, vamos colocar outra aqui, ó. Aí vai ser esse P aqui com este Q aqui. Quantos N's nós temos? Temos 2 N's, então temos lá 2 elevado à segunda, que é igual a... Ainda não vimos matemática, mas essa parte é fácil. É igual a 4. Como nós já tínhamos visto lá na lousa, 4 linhas, né? Então, olha lá. Sempre para fazer esse tipo de combinação, utilizar esta ideia aqui de 2 elevado a n linhas combinatórias. Vamos lá para a lousa e vamos trabalhar com essa ideia. Bom, colocando então um exemplo de P, Q e R, nós temos um N valendo 3. A base é sempre igual. Ó, vou colocar aqui nesse canto aqui, ó, 2 elevado a N. Por que que a base é sempre igual? Ó, como eu já disse, a lógica é binomial. Verdadeiro, falso, 0 e 1, sim e não, né? A lógica sempre trabalha com essa ideia da lei dos contrários. Então, nós temos uma base que não é decimal, né? Nós temos uma base que é binária, ou verdadeiro ou falso. Então, a base é sempre 2. O que muda é o N, e o N indica, como você viu lá no seu slide, e pode ver quantas vezes quiser a partir de agora, né? O que muda é o N, e o N é o número de proposições simples que está formando a proposição composta. Então, neste caso, se eu tenho P, Q e R, eu tenho uma base 2, e essa base 2 está elevado ao expoente 3, né? 2 à terceira, isso significa o quê? Que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Isso quer dizer que eu vou ter 8 linhas de combinações, de validações para essa proposição composta que foi formada com essas 3 proposições simples. Tranquilo? Os conectivos, por enquanto, não interessam. Só estamos vendo como montar essas linhas de combinações, que são as linhas da tabela verdade. Quase todos os editais hoje trazem exatamente no corpo do edital essa frase, do que cai lá na matéria, essa frase, validações, número de linhas da tabela verdade. E é assim que a gente calcula esse número de linhas de tabela verdade. Falou em máximo de combinações das validações, é isso. Falou em quantidade máxima de validações, é isso. Falou em número de linhas da tabela verdade, é isso. Todos esses 3 têm o mesmo significado. Tranquilo? E aí eu já sei, então, que essa minha tabela de possibilidades, vamos separar essa aqui, ó. Esta minha tabela de possibilidades, ao invés de ter apenas 4 linhas, vai ter 8 linhas. E não facilitou nada. Como é que eu faço as combinações? Aí pega a manha que fica facinho de todo. Na primeira coluna, você coloca sempre metade verdadeiro, metade falso. Não são 8 linhas? Ora, se são 8 linhas, nós vamos ter 4 verdadeiros e 4 falsos. Coloca lá, verdadeiro, 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 e depois 1, 2, 3, 4. 4 falsos. Tranquilo? A partir da segunda coluna, você intercala sempre pela metade da anterior. Moleza de todo. Não está intercalando de 4 em 4? Se eu estou intercalando de 4 em 4, a próxima eu vou intercalar de 2 em 2. Então, verdadeiro, verdadeiro, pulei 2. Verdadeiro, verdadeiro.
E aí o que sobrou ali é falso. Falso e falso, falso e falso. Próxima coluna, intercala pela metade da anterior. Ora, esta não está intercalando de 2 em 2? A próxima vai intercalar de 1 em 1. Verdadeiro pulou, verdadeiro pulou, verdadeiro pulou, verdadeiro. O que sobrar ali é falso. Então, falso, falso, falso e falso. Tranquilão? Só para também dar um destaque na cor da caneta, porque você não precisa nem pular a coisa. A primeira, sempre metade verdadeiro, metade falso. 4 verdadeiro, 4 falso. A segunda intercala pela metade anterior, então vai intercalar 2 em 2. Aí escreve lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a última sempre vai ser de 1 em 1, né? Mas é a mesma ideia, intercala pela metade da anterior. Então a anterior intercalando de 2 em 2, você vai intercalar de 1 em 1. Tranquilão? Se tivéssemos lá P, Q, R, X, agora nós temos o quê? Temos 4 proposições simples compondo a proposição composta. Então, nós vamos ter aqui o número de linhas dado por 2 elevado à quarta. Base sempre fixa e o N é que muda de acordo com o número de proposições simples que a composta contém. 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16 linhas. Sempre base 2, aí fica facinho. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Já pensou fazer uma tabela verdade com 2048 linhas? Meu Deus do céu. Tem questões na prova que caem com 8 proposições simples. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, tá errado. É 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256 linhas e tabela verdade. Não vai fazer nunca, vai pular a questão. Não, tem gambiarra lá para frente que a gente mata essas questões aí sem ter que escrever uma linha de tabela verdade que seja. Ah, então para que isso tudo, hein? É para ganhar... Ah, pelo amor de Deus, é claro que a tabela verdade tem sua utilização. Em algumas questões, né, a gente dá um jeito de correr dela, mas tem muitas questões que são necessárias à tabela verdade. Essa história de, olha, método para resolver toda, não entra nessa, pelo amor de Deus. Tem questão que não sai sem tabela verdade. Tranquilo? E nós vamos ver várias delas aí pela frente. Então, olha lá, nós teríamos para essa proposição formada por 4 proposições simples, uma tabela de combinações de verdadeiros e falsos de 16 linhas. Não vou nem colocar aqui, né? Como é que iria fazer? Ó, primeira coluna, metade é verdadeiro, metade é falso. Qual é a metade aqui? Ó? São quantas linhas? 16. Então, nós teríamos 8 verdadeiros e depois 8 falsos. Legal? Segunda, se eu estou intercalando aqui, ó, de 8 em 8, a segunda coluna aqui eu intercalo pela metade da anterior. Então, vou intercalar de 4 em 4. 4 verdadeiro, 4 falso. 4 verdadeiro, 4 falso. Legal? Depois a nossa próxima coluna aqui, ó, intercalo pela metade da anterior. Se eu estou intercalando de 2 em 2, de 4 em 4, desculpe, passo a intercalar pela metade disso, passo a intercalar 2 em 2. 2 verdadeiro, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2, 16. Tranquilo? E depois a última, sempre o quê? De 1 em 1. Verdadeiro, um falso, verdadeiro, um falso, verdadeiro, um falso, verdadeiro, um falso. Então, assim, fica extremamente simples, você não precisa ficar lá tentando solucionar quais são as combinações que você precisa fazer lá dentro de uma proposição composta. Já fui lá, já mudei o nosso slide, vamos dar uma olhadinha em mais um slide. Temos lá alguns exemplos disso que nós acabamos de falar, né? Nosso primeiro exemplo aqui, ó, trata de uma proposição P. É uma proposição simples. Ora, se é uma proposição simples,
Como é que eu vou representar isso? Está lá, ó, 2 elevado à primeira. O 2 é a base e o 1 é o N, número de proposições simples que você tem para trabalhar. Como aí só tem uma proposição simples, 2 linhas possíveis. Máximo de validações, 2. Segundo exemplo aqui, temos a proposição P e Q. Isso significa que nós temos uma proposição composta que é composta por 2 proposições simples. A proposição P e a proposição Q. Então, nós vamos ter o quê? 2, que é a base, elevado a N, que é o número de proposições simples da proposição composta. Quantas são? 2. Está lá escrito no seu slide. 2 elevado à segunda igual a 4. Está lá o resultado. 4 linhas combinatórias, total de combinações possíveis dessa proposição composta. Terceira lá, P, E, Q ou R. Lembrem, né? Lembra lá do que eu falei? Pode haver aqui o parênteses cercando todo mundo, como não precisa. Já dá para caracterizar que o nosso conectivo da composta é o OU, que une o P e Q antecedente ao consequente R. Vamos aproveitando aí para fazer também uma revisão aí desse negócio de antecedente e consequente. Então vamos ter aqui, ó, observa aqui, ó, 2, que é a base, que é fixo, com o 3 ali no lugar do N, que indica a quantidade 1, 2, 3 de proposições simples que estão formando essa proposição composta. Portanto, 2 a terceira, 8 linhas combinatórias no máximo. E se disser quantas combinações possíveis, mesma coisa. Quantas validações podem acontecer ou qual é o máximo de validações para a proposição P e Q ou R? Máximo de validações, 8 validações. Próximo aqui temos P e Q ou R e Z. Ora, de novo, está lá 2, que é a base fixa, com N, que vale 4, portanto, 16 linhas combinatórias, no máximo, ou máximo de validações. E por último aqui, P e Q ou R e Q. Ora, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu tenho um P, que eu tenho um Q, e depois um OU com um R e Q. E estou contando vamos melhorar a coisa aqui, 1, 2, 3, 4 proposições simples. E temos aqui 2 elevado à terceira, dando um total de 8 linhas combinatórias. E por que mudou essa coisa? Então, vamos lá. No próximo bloco, a gente vai iniciar dando a resposta dessa coisa. Por que nessa proposição composta é uma proposição composta por 4 partículas simples e eu fiz um 2 elevado a terceiro que deu 8 linhas combinatórias e não 16 linhas combinatórias? Então fica deste bloquinho para o próximo para você pensar, analisar a proposição e tentar chegar a uma conclusão. Tranquilo? Até mais!